Alô amigos, alô amigas, esse é o canal Rumo ao Nada. E você que não é inscrito, vai se inscrevendo, vai deixando aquele like, vai compartilhando aí com seus amigos e a gente vai tentando sempre mantê-los bem informados. Pesquisa brasileira com 16 mil participantes aponta mudanças no planejamento familiar com a reforma da Previdência. 42% do público apoia a reforma, enquanto 58% considera desnecessária, ou seja, a grande maioria da população brasileira, assim como eu, é contra a reforma da Previdência. Até março, a reforma da Previdência poderá ser aprovada ou não. Em entrevista nesta semana 22, o secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, afirmou que, caso aprovada, a reforma poderá gerar economia entre 5 bilhões e 6 bilhões em 2018. Essa economia poderá impactar positivamente as contas do INSS. Já a Previdência, o reflexo seria menos significativo, já que o déficit da Previdência da União e INSS servidores conta atualmente com um rombo de 268,798 bilhões. A primeira e mais significativa mudança drástica com a reforma é a alteração do tempo de contribuição de 15 para 25 anos. Gente, é uma cacetada. Olha, são 10 anos a mais de trabalho, com a idade mínima para homens e mulheres de 65 anos. É muito tempo, 60 anos já está de um bom patamar. Lembrando que a partir de 60 anos de idade, a enfermidade já começa a perseguir as pessoas hoje em dia. O dinheiro arrecadado hoje não é o suficiente para o pagamento das aposentadorias para arcar com os benefícios. O governo tem de financiar o rombo com tributos e realiza empréstimos com o dinheiro público por meio da emissão de títulos públicos. Este é um problema que em longo prazo pode afetar o pagamento das aposentadorias e levar milhares de pessoas à miséria. Esse é o que o governo anda vendendo aos quatro ventos, aos quatro cantos, mas na realidade nós brasileiros bem informados sabemos que isso é totalmente o contrário. Pensando em curto prazo, a maioria da população não aprova a reforma, mas em longo prazo o país pode vir a desfrutar de uma economia mais equilibrada e saudável. A aprovação da reforma também representa o sacrifício de direitos da população em prol da garantia de direitos futuros. É foda, né, gente, mexer em direitos adquiridos. Eu acho que isso fica totalmente escroto, na opinião minha, o governo tentar mexer no que está dando certo. Como você passar de 15 para 25 anos o tempo mínimo de contribuição. O cara já não está aguentando nem trabalhar mais, tem que trabalhar mais 10 anos e ainda tem que se aposentar só depois dos 65 anos de idade. Isso, gente, ganhando pouco. O teto máximo do INSS, a pessoa vai ter que trabalhar muito mais ainda. Estudos recentes com 16 mil brasileiros mostram que o planejamento familiar pode ser afetado com a aprovação da reforma. O site Trocando Fraldas realizou pesquisa sobre a reforma da Previdência entre os dias 5 e 16 de janeiro por meio de questionário. Foram obtidas 16 mil respostas, sendo 15 mil delas do público feminino, ou seja, as mulheres estão mais atentas à reforma da Previdência. Por quê? Vai atingi-las em cheio, né, gente? Porque elas, hoje, por exemplo, a maioria das mulheres pode se aposentar aos 60 anos de idade, outra conforme a profissão, 55, aí não, a idade vai ser igualitária, homem e mulher no mesmo tempo. Lembrando que a mulher ainda tem a carga de trabalho muito maior do que a dos homens. Hoje em dia a mulher trabalha o dia todo e na maioria das vezes ainda chega em casa, tem todos os afazeres domésticos para fazer, enquanto o homem vai ao bar tomar uma cervejinha, senta no sofá, fica assistindo futebol, vendo a novela, enquanto a mulher ali prepara o jantar, lava banheiro, limpa a casa de uma maneira geral. Os resultados gerais mostram que 42% do público apoia a reforma, enquanto 58% considera desnecessária. 60% dos entrevistados acredita que a reforma será negativa e 40% o oposto. 60% do público acredita que homens e mulheres serão afetados igualmente. 31% dos participantes acredita que a própria geração sofrerá com a aprovação da reforma e 52% acredita que a geração dos filhos que sofrerá.
provavelmente, né, gente, do jeito que está se fazendo, a nossa própria geração vai sentir na pele já essa mudança. 48% dos entrevistados teriam alterado o plano de ter filhos por caso se soubesse da reforma. 32% do público terá menos filho considerando as alterações devido à reforma. No final de 2017, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, aquele carequinha que sempre aparece na Rede Globo, nos canais de televisão, né, afirmou que a reforma na Previdência teria efeito em longo prazo e que existe um período de 20 anos de transição a ser considerado, ou seja, nos primeiros anos os efeitos da aprovação da reforma seriam muito pequenos. E você, aprova ou não a reforma da Previdência? Deixe aí embaixo os comentários. Só para sintetizar e ilustrar o quadro, por exemplo, uma pessoa que começou a trabalhar agora, digamos assim, começou a dar aula 2 anos atrás, vai ser totalmente afetada com essa reforma da Previdência, se ela for aprovada no Congresso Nacional. Gente, gostou do vídeo? Dá aquele like, inscreva-se no canal Rumo ao Nada, o seu canal de notícias e entretenimento.